Olá, olá! Está começando mais um podcast Médico para Paciente. É sempre muito bom ter vocês aqui. A gente já está quase completando um ano. Uhul! Um ano! E hoje a gente tem um convidado, sempre é muito bom ter os convidados aqui. O nosso convidado hoje é um gestor público, cirurgião, nutrólogo, e a gente vai abordar diversos temas, como cirurgia geral, obesidade, falar um pouquinho sobre alimentação, o que você pode fazer para melhorar a sua qualidade de vida. Luiz, quem é o nosso convidado? Antes de apresentar o nosso grande convidado, o podcast, já trazendo a temática de um ano, ele está fincado na nossa proposta de que a informação salva, né? A informação traz saúde e melhora a qualidade de vida. E quando a gente fala em qualidade de vida, já trago um dado importante. Quase 8 milhões de pessoas no nosso país são obesas. De que maneira as mudanças de hábitos ou mesmo a ida aos especialistas em emagrecimento e hipertrofia podem trazer redução desses números e melhorar a qualidade de vida, melhorar risco cardiovascular e outras complicações. Para trazer essa e outras temáticas, estamos aqui com o Dr. Sebastião Viana. Ele é cirurgião geral e especialista em nutrologia. E um dos pontos também muito importantes é que ele é diretor do nosso hospital de trauma aqui em Campina Grande. A gente vai trazer as temáticas de gestão, de emergência médica e, claro, como a nutrologia está trazendo cada vez mais qualidade de vida para esses pacientes. Boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, nosso amigo Daniel e a todos os nossos ouvintes. Um prazer imenso estar com vocês aqui. Show de bola. E eu já começo com... Te interrompi, não foi? Nada. E eu já começo com uma questão. A gente sabe que o trauma, trazer a temática aqui da gestão pública, e como o trauma ele se apresenta como a maior unidade hospitalar de trauma do estado, né? Uma única, já que em João Pessoa é mais descentralizado isso. E os nossos ouvintes, nossos pacientes, eles sempre, quando a gente tem gestores do nosso time, eles gostam muito de entender a dificuldade que é gerir, organizar para que o SUS dê certo e você garanta o acesso. Já que trauma sendo portas abertas, eu não tenho como escolher quem entra e quem não entra. De que maneira garantir os princípios do SUS de universalidade, de integralidade e equidade nesse momento? É extremamente complexo você gerir uma unidade hospitalar onde você tem 1.811 funcionários, você tem 304 médicos e 64 em regime de plantão. Nosso maior corpo clínico é pela especialidade de enfermagem, né? E os técnicos de enfermagem, que é que ele literalmente está ali na linha de frente do hospital de trauma. Então, essa nossa gestão é uma gestão que ela tenta humanizar, principalmente, porque principalmente as pessoas pensavam, o SUS é uma coisa que você vai lá, você vai encontrar maca no corredor, você vai encontrar paciente morrendo em todo canto, eu não vou ter um bom atendimento. E a gente fez questão de mudar essa performance. De que maneira? Trabalhando os nossos profissionais, para que esses profissionais fossem profissionais mais humanos, essas pessoas pudessem atender melhor cada pessoa que estava chegando ali, como se fosse um ente querido. E como fazer com que aquela unidade dê certo. O maior hospital do estado, como você falou, o que seria de Campina Grande, o que seria da segunda macro-região e terceira macro-região da Paraíba se não fosse o hospital de trauma. Eu não consigo literalmente imaginar. Aquele hospital ele começou lá no antigo regional e em meados de 2009 para 2010 esse hospital ele foi transferido para o hospital de trauma. O hospital de trauma é uma unidade gigantesca, então foi o antigo regional com todos os profissionais para lá. E esses profissionais eles ficavam ociosos com tanto espaço que tinha no trauma e não tinha nem equipado. Levaram cilindros de oxigênio, foi uma correria. O antigo diretor técnico Flauber e também o diretor-geral, Dr. Geraldo Medeiros, literalmente levaram na raça esses pacientes para lá. Ou é agora ou nunca, ou a gente vai para esse espaço aqui, a gente vai melhorar a qualidade da saúde vinculada ao estado em Campina Grande, né? E aí essa raça que eu digo que cada um deles tiveram fez com que o hospital chegasse àquela magnitude que é hoje. Hoje nós atendemos em torno de 300 pacientes dia, ou seja, são de 30 a 40 cirurgias por dia, tirando as urgências e emergências. A gente chega aí, nesse primeiro semestre, nós já tivemos mais de 51 mil atendimentos na unidade hospitalar. Nossa. E mais ou menos aí, em torno de 10% desses valores aí é o número de cirurgias, em torno de 5 mil cirurgias. Atendemos 4.984 acidentes de moto,
que é o maior gargalo que a gente tem. Enquanto não houver leis restritivas de trânsito, um afinco na lei seca, a sinalização aumentar, a gente não puder fazer mais ciclovias para que as pessoas comprem mais bicicletas em vez de moto, porque a gente vai entrar em uma atividade física, que é uma coisa que vai ajudar com que as pessoas se sintam melhores e se sintam até mais saudáveis, como acontece na China, entre outros países, a gente não vai conseguir diminuir os números alarmantes que tem naquela unidade hospitalar. Então, por isso que vez ou outra as pessoas chegam, nossa, meu pai está lá há 10 dias, está há 15 dias esperando uma cirurgia. Por que aconteceu? É porque tem outras pessoas na frente que são prioridades dele. Por que meu paciente ele veio com apendicite para o trauma? Por que ele veio com uma vesícula inflamada por trauma? Por que ele veio fazer uma endoscopia no trauma? Por que ele levou um tiro, ele tem que ir para o trauma, que é realmente o perfil do trauma, que é a urgência e emergência traumatológica? Mas nós somos, em Campina Grande, 4 hospitais de João Pessoa juntos. Nós somos o Traumão, digamos assim, de João Pessoa, o Trauminha de João Pessoa, nós somos o Arlinda Marques de João Pessoa, que atende o público pediátrico, e nós somos o Edson Ramalho, que atende os abdômenes agudos não traumáticos, que são essas apendicites, obstruções intestinais, entre outras. Quando o superintendente da PB Saúde veio visitar aqui, ele fez, nossa, vocês são 4 hospitais dentro de um? Eu disse, sim, bem-vindo ao trauma, é assim a nossa realidade. Lá nós temos os cirurgiões, nós temos os neurocirurgiões de plantão. Uma coisa que nós nos orgulhamos da grande gestão é que nós temos todos os profissionais de plantão. Os únicos profissionais sobre aviso são os otorrinolaringologistas e os oftalmologistas, porque a demanda não é tão exacerbada como os demais profissionais. Mas onde você tem um hospital com cirurgião torácico de plantão 24 horas, neurocirurgião de plantão 24 horas. Eu costumo dizer, eu tenho um plano de saúde, mas se eu sofrer um acidente, não por estar na gestão, mas eu procuro primeiramente o trauma para depois ser regulado para um hospital. Eu queria, antes de mais nada, eu fui aluno do Sebastião, fui interno dele lá na faculdade, tudo, e ele sempre me tratou muito bem, a gente não sabe do futuro, né? E na época a gente tinha uma relação muito boa, ele, o Jarbas, que era colega dele, que hoje faz parte da equipe da cirurgia. E o mais engraçado é que eu saí daqui de Campina, fui fazer as residências, quando eu voltei ele já fazia parte da atual gestão, mas o que mais me chamou a atenção é que ele continua bastante humano, achei que você não mudou quase nada, viu? Você continua conversando com todo mundo, isso é muito importante, sabe? Então ele é um gestor que consegue conversar com o pessoal, eu já peguei o Sebastião conversando com a equipe de enfermagem, com o pessoal com os maqueiros, eu acho isso muito interessante, eu acho que ele agrega bastante todo mundo, todo o corpo técnico como se fosse uma equipe, tá? Sabe? Então eu queria te parabenizar por isso, que nesse tempo que eu fiquei fora, quando eu voltei, você continua a mesma coisa, a gente continuava conversando, teve um dia que ele foi lá pro repouso, a gente conversou como se fosse da época lá do internato, lembro de muitas daquela época lá, foi um momento bom para mim, porque eu já queria cirurgia e ele vinha com uma vivência, tudo, deixava a gente fazer uns procedimentos lá, foi bastante interessante. E aí a minha pergunta é assim, qual que é o seu maior desafio, Sebastião, como gestor lá do trauma? Quando você chegou e falou assim, nossa, isso aqui tá me desafiando, o que mais te impactou como para fazer realmente a mudança lá? O hospital pequeno, para o tamanho das demandas, eu queria aumentar o número de leitos do hospital, estou em processo de aumento do número de leitos, conseguimos fazer, logicamente é um time, né? Eu tenho um time muito bom que me ajuda bastante lá, porque imagine que milhões e milhões de pessoas querem saber como estão seus familiares, político, entre outros, para poder dar satisfação à família, e a gente faz isso, a gente precisa de um time. Nós conseguimos fazer uma nova UTI, que é a nova UTI laranja, né, com 9 leitos que a gente vai conseguir habilitar. Nós colocamos um centro de hemodinâmica, isso da gestão de Dr. Geraldo, né, agora com o Dr. Johnny, que faz com que a PB Saúde ela esteja dentro do hospital de trauma, ou seja, aquele vazio assistencial que existia na cardiologia na cidade. As pessoas infartavam e simplesmente as pessoas morriam porque não tinham cateterismo, não tinham angioplastia. A gente sabe que a doença que mais mata do mundo são as doenças cardiovasculares, a gente bem sabe disso. Então, nosso maior desafio era aumentar o número de leitos. E eu pensei, como faço para aumentar o número de leitos? E existiam os estigmas. Não, você só aumenta o número de leitos se você for voltar em CIB, que é aquela comissão interpartite, né? Diferente do ANCIT. Então, eu disse, não, eu vou querer aumentar o número de leitos para minha demanda e depois eu coloco para votar em CIB para que aqueles leitos sejam habilitados. Eu não posso simplesmente esperar uma burocracia para tentar aumentar. Então, fui procurando os espaços, até espaços administrativos, que a gente pudesse colocar macas a mais, que a gente pudesse colocar com pontos de oxigênios a mais para a gente poder dar uma qualidade de vida melhor para aqueles pacientes. Aquela sala vermelha, que você bem sabe, você trabalha lá, ela é gigantesca, muitas vezes fica 30, 40 pacientes lá, eu fico incomodado com aquilo.
E eu acho que o médico, e essa sacada de o médico ser muitas vezes gestor, não só pelo fato de ser médico, mas é a capacidade de se indignar. No dia em que eu, como cidadão, como médico, como gestor, não me indignar com a cena daquela, eu sou um medíocre, eu sou um canalha. Então, a partir do momento que eu vejo a equipe cansada, que eu vejo a equipe desgastada, a equipe que já entra naquele modus operandi de que a coisa está natural, eu fico impactado com isso. Vamos mudar a equipe, vamos rodar, vamos para cá. Muitas vezes a gente é um pouco mais incisivo que a equipe, porque infelizmente a gente tem que ser para a coisa acontecer. Algumas pessoas não cooperam, outras pessoas passam a cooperar quando são muito mais cobradas. Então, meu maior desafio era chegar lá naquele hospital, ter um local digno para essas pessoas deitarem, que essas pessoas fiquem com o seu familiar lá numa longarina, numa poltrona, que é uma coisa que a gente está evoluindo para comprar ainda para todos os nossos pacientes. Mas assim, muita coisa no trauma não é dita para a sociedade. O que o trauma oferece de tão bom para a sociedade? Poxa, você entrar num hospital, você com a dor precordial, em menos de 30 minutos, você está dentro do hemodinâmico, fazer um cateterismo de urgência, fazer uma angioplastia, que muitas vezes um estente farmacológico desse custa para os cofres públicos mais de R$4.500. Às vezes um paciente chega a fazer 3, 4 estentes lá, sai com um tratamento de mais de R$20 mil muitas vezes. E às vezes entrava na equipe que tratou mal o acompanhante e diz: esse hospital é uma porcaria, eu não vou vir aqui mais nunca na minha vida, eu não vou mais participar disso aqui e tal. Então isso é um maior desafio. Por isso que o processo de humanização, eu sempre fui essa pessoa muito simples, eu vim de baixo, eu vim de uma família humilde, eu vim de um pai caminhoneiro, de uma mãe dona de casa, então aprendi desde cedo com a minha mãe que as coisas iam acontecer na minha vida e que naturalmente tudo que fosse adicionado na minha vida ia acontecer com o meu esforço. Eu nunca tive herança de ninguém, eu tive que construir tudo do zero, ainda continuo construindo. Eu acho que essa base familiar, ela me ajudou, sabe, Daniel? Ela me ajudou bastante a ser um cara que eu converso com um maqueiro, eu converso com um serviço social, eu converso com um médico, eu converso com um auxiliar de higienização, eu converso com o diretor de hospital, como se eu estivesse conversando com uma pessoa normal, porque as pessoas têm seu valor. Para aquele maqueiro estar ali, ele tem o seu valor. Qual é o valor do maqueiro? Se ele não transportar o paciente até o bloco, o paciente não vai ser operado. Qual é o valor que se tem, por exemplo, em alguém da higienização? Se ele não higienizar a sala, não fizer uma terminal na sala, o outro paciente que vai entrar, ele vai pegar uma infecção hospitalar. Então é importante que essas pessoas estejam engajadas no processo, e a minha sacada como gestor é estimular que essas pessoas se sintam bem. Eu quero que vocês valorizem o seu trabalho. Eu quero que vocês se sintam bem no trauma. Eu quero que vocês trabalhem alegre. Eu posso chegar até um certo ponto salarial para vocês, eu não posso mais passar disso. Muitas vezes você coloca uma pessoa no setor e a pessoa não está satisfeita. De repente o cara é muito bom em outro setor. E isso eu tento ver nos nossos profissionais do trauma. Não consigo acompanhar os 1.811, mas são muitas pessoas. Mas os que estão mais próximos ali, eu tento fazer com que de alguma forma eles se sintam melhor no seu local de trabalho. Então, quando você humaniza as pessoas, quando você faz com que as pessoas entendam que aquele que está chegando poderia ser o seu pai, a sua mãe, o seu filho, e você fica de uma maneira até de como se fosse um efeito manada com todos os profissionais que entendam esse processo de trabalho, a vida começa a melhorar. Eu costumo ver que os médicos de antigamente, eles eram mais secos, eram médicos que eles eram mais rígidos, eram poucos médicos, não todos, eu tenho excelentes médicos idosos aí que eu vejo que dão um show de Dr. Edmundo Galdense, foi nosso professor, aquele cara é fantástico, eu sou fã do Dr. Edmundo, assim, de carteirinha, o processo de humanização, a maneira que ele lida com a medicina, eu acho fantástico. Mas assim, médicos novos, eles não se permitem mais na medicina, uma medicina desumanizada. Não se permite mais. Eu vi um podcast de vocês que eu achei fantástico, arretado, como a gente diz aqui na Paraíba, quando você falou. Quando o médico ele não atende bem um paciente, a capacidade, se ele não sentir o que aquele paciente está sentindo, ele vai ser um péssimo médico. Se você não se indignar com a doença dele, se você não fizer tudo para otimizar a doença desse paciente, então você vai ser um péssimo médico. Você vai passar entre os profissionais que estão aí, que tratam a medicina como se fosse uma mercadoria. E não é isso que a gente quer. Não é isso que eu quero mostrar para a população. Eu quero mostrar que no SUS também existe dignidade. Aquelas pessoas podem sim, além de pagar um plano de saúde se não tiver condição, entrar numa segunda-feira, operar numa terça-feira, numa quarta, quinta-feira, tá indo de alta para casa. Ótimo. Vê que 3 pontos na sua fala, eles reforçam muito esse lado médico, humano e de gestor. Eu preciso definir estratégias, eu preciso estimular
proatividade e eu preciso trazer engajamento. Concorda comigo que essas 3 características, puxando agora para o acompanhamento, paciente, relação agora não mais médico, gestor, equipe, mas relação médico-paciente, você com o paciente com o objetivo de perda de peso. Concorda que essas 3 pontos também são necessários? Você precisa fazer com que ele tenha uma proatividade, que levante, tenha atividade, faça atividade física. Você precisa desenhar todo um processo terapêutico de perda de peso e você precisa fazer com que o paciente tenha a parte ativa nesse processo de doença. Estamos falando aqui da obesidade. Eu queria que tu trouxesse pra gente como você vê hoje o diagnóstico da obesidade, principalmente quais os perigos da obesidade para a nossa população, que cada vez mais aumenta o número de pacientes com sobrepeso e obesos e, portanto, a necessidade de especialistas nesse ajuste, nessa doença, que a gente tem que entender que trata de doença crônica, precisa. Você bem falou, obesidade é uma doença crônica. Então, o tratamento é um tratamento crônico. Não sou eu que estou dizendo, está lá no Tratado de Nutrologia, está na Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, está nos livros de gastroenterologia. É a prática do nosso consultório das cirurgias bariátricas, pós-bariátricas, como a gente faz para vencer a obesidade. Não é tanto que as pessoas dizem que você não pode dizer Sebastião obeso, é Sebastião com obesidade, porque é uma forma de você fazer bullying com aquele paciente. Fulano de tal é gordinho, fulano de cicrano de tal é gordinho, Beltrano de tal é muito gordinho e tal. Se você vê em 1930, um vídeo que está rolando aí nas redes sociais em Nova York, viram que a maioria das pessoas que estavam passando naquele corredor ali, mostrava que as pessoas não tinham sobrepeso naquele tempo. O que é isso? É porque as pessoas não eram viciadas em dietas food maps. Quais são as dietas food maps? Aquelas dietas que você tem um alto índice glicêmico em cada um dos seus nutrientes. Então, qual é o ideal? É você fazer uma baixa dieta, uma baixa ingestão de food maps. Você não pode simplesmente se esbarrotar de pizza, de refrigerante, de coxinha, de pastel, que a gente sabe que isso tudo é muito bom, mas esses carboidratos de cadeia simples, com 1 hora ou 2 horas você já está com fome novamente, diferente de você fazer uma dieta rica em proteínas. Obesidade sim é uma doença, as pessoas precisam encarar a obesidade sim como uma doença, as pessoas precisam encarar que a obesidade tem que ser tratada. Ah, doutor, muitas vezes na prática o consultório o pessoal chega para mim e faz: e quanto tempo eu vou emagrecer? Eu vou dizer, mas depende muito de mim e de você. Se você aderir ao tratamento e depois eu vou ganhar o peso, o reganho de peso ele acontece em 100% dos casos se você não tiver cuidado. Se você for olhar aí, quase que 8 milhões da população brasileira tem sobrepeso ou é obesa. Em 2035, tem uma estimativa da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia dizendo que mais de 51% da população será obesa. Ou seja, mais da metade da população mundial terá sobrepeso ou será obeso. Então as dietas elas têm que começar a partir de agora. Eu uso o termo dieta porque é o que geralmente as pessoas usam, mas eu falo muito em mudança de estilo de vida. Como é o meu estilo de vida? Eu quero comer de segunda a sexta bem, eu quero que no sábado eu possa soltar um pouquinho a dieta, mas no domingo eu já começo como se eu estivesse fazendo a dieta novamente. Qual é a minha dieta? Eu tenho que comer muita fruta, eu tenho que tomar muita água. As pessoas não tomam água, é incrível. As pessoas simplesmente, eu já passei muito por isso, a gente passa às vezes dia no centro cirúrgico, a gente esquece de tomar água, né? Quando eu vou dizer, poxa, eu não tomei quase nada hoje, toma pelo menos 1 litro, 2 litros, tenta tomar alguma coisa, porque a gente sabe que a água é quem vai fazer com que você diminua aquele inchaço nas pernas, que é aquele edema de membros inferiores. É a água que vai fazer com que você consiga raciocinar melhor. É a água que vai fazer com que você tenha o seu metabolismo mais acelerado. Então as pessoas precisam entender isso. Quando você tem abaixo de 25 anos, você perde de 200 a 250 quilocalorias por hora, muitas vezes. Quando você já passa dos 25 anos, chega nos 30, 40, seu gasto calórico já desce para 100 quilocalorias hora, mais ou menos. Então, a gente sabe que a gente vai ter que associar 2 coisas básicas que ninguém faz e que as pessoas simplesmente não querem fazer. Por quê? Que é dieta e exercício físico. Se você faz uma boa dieta, se você faz atividade física regularmente,
Se você faz acima de 150 minutos por semana de atividade física, o ideal seria de 300 em diante. Se você tem uma boa qualidade de sono, e se eu digo boa qualidade de sono, eu não defendo a ideia de dormir 8, 9 horas, não, porque a gente vai dormir 1/3 na vida. Eu não acredito no ser humano que dorme 1/3 na vida, mas é uma boa qualidade de sono. Eu dormi bem e eu acordei bem. Se é uma pessoa evitar estresse, ninguém evita o estresse no mundo de hoje. O mundo é estressante. O mundo é estresse extremo, elevado à enésima potência. Então a gente não consegue reduzir estresse, a gente consegue controlar o estresse. Então essa pessoa ela vai viver muito tempo. Essa questão de paciente obeso também é muito recorrente no meu consultório, que o paciente às vezes ele chega querendo algo milagroso, e normalmente o paciente obeso, quando vem para consulta na gastro, ele vem com uma queixa de gastrite, esofagite, que está muito interligada ao padrão de vida dele. Normalmente ele come muito mal, então ele está acostumado a comer fritura, está acostumado a comer food maps igual você falou, então ele vai vir com questão de regurgitação, de pirose, vai vir com uma gastrite, e ele pergunta por que tem isso. Normalmente a própria alimentação já é fator de risco, e o sobrepeso vai apertar um pouquinho a região epigástrica, mantendo o esfíncter esofágico aberto por mais tempo. E uma coisa que você me falou que me chamou a atenção é justamente essa questão da dieta Food Maps, que muitas vezes o paciente não entende e vem para a consulta porque que toda vez ele se sente estufado, está com muito excesso de gases. Simplesmente porque a dieta que você está comendo, essa dieta rica em carboidratos simples, carboidratos que são fáceis de digestão, eles vão ser facilmente fermentados pelas bactérias que moram na sua biota, no seu intestino. E aí fermenta rápido, e aí acaba que você, além de ganhar muita caloria rápido, fermenta e dá aquela distensão. Nossa, comi, fico meio... E aí, com o tempo, o que acontece? As bactérias vão sendo trocadas. Acaba que existe até um estudo, não é tão recente assim, acho que de 2014, 2015, que comparou a biota dos pacientes que eram obesos ou com sobrepeso com os pacientes magros, e é completamente diferente. Sim. Por conta da sua alimentação. Porque você vai comendo errado, as bactérias vão fermentando, é meio que a que está se dando bem com a alimentação ruim, ela vai matar que gostava de comida saudável. Então é questão de, além de você mudar o estilo de vida, muitas vezes você vai ter que mudar com toda a sua estrutura que você fez durante todo aquele tempo. Então vai ter que entrar muitas vezes para ver se você não tem supercrescimento bacteriano, que está gerando aquele estufamento, ver o que está acontecendo. Muitas vezes esse paciente, ele é inflamado cronicamente, então ele vai sentir muita dor, vai lá pro Luiz com dor na coluna, dor nas articulações. Ele tem às vezes problema hepático, né? Porque vai ter gordura no fígado, que também é um problema social nosso muito importante. Então tá tudo interligado. Essa parte da obesidade, ela une muito as nossas especialidades. Luiz, quando você chega com um paciente lá que é obeso e ele sente dor crônica, como que você tenta explicar para ele que a dor dele só vai melhorar se ele perder peso? Isso, hoje mesmo eu estava atendendo um paciente no consultório, mulher clássica com enxaqueca crônica, e a gente inicia todo o tratamento, e muitos, no que você referenciou, o paciente já chega, às vezes, meu doutor, eu quero muito fazer o botox para enxaqueca porque eu vi que é sucesso. Só que eu parei, é muito importante eu chegar, eu parei e falei assim, o sucesso do nosso tratamento, e muitas vezes o não sucesso do tratamento vem por decisões tomadas por você, paciente. Então, a gente tem que entender que é um conjunto de cuidados. São tomadas de decisões de mudar os hábitos alimentares, de fazer atividade física, de procurar o profissional, nutrólogo, nutricionista, para organizar tanto o estilo de vida quanto dieta. O paciente que come fast food, que come comidas com alto teor glicêmico, a obesidade vai para além do estético, vai muito além do estético, porque aqui a gente está falando de pacientes que tem estudos que foi publicado em 2020 na Brain e Behavior, que coloca que pacientes que têm a alimentação mais copiosa, em maior quantidade, maior índice glicêmico, têm maior risco de piora cognitiva. Então chega muito paciente, poxa, eu tô esquecido, poxa, eu fico mais desatento, e quando você vai ver, fator de risco, não fuma, não ingere bebida alcoólica, mas é obeso. Só que sem falar das complicações cardiovasculares. A gente tem que lembrar que a obesidade aumenta o risco de ateromas em carótida, aumenta o risco de pior do controle de hipertensão, então AVC isquêmico, AVC hemorrágico, dentre outras complicações cardíacas. Então aqui o podcast ele serve para reforçar um ponto, sem dúvida. A obesidade, quando o paciente ele procura o profissional, ele para além da estética, ou mesmo antes da estética, o cuidado está sendo saúde. É mudança de estilo de vida, como você colocou. Né? O objetivo é reforço de atividade física e mudança de hábito. Mas
Aí eu te pergunto, e qual é o momento em que os tão conhecidos implantes hormonais e outras estratégias medicamentosas ou minimamente invasivas que vocês da nutrologia utilizam para auxiliar nessa perda de peso? Antes do Sebastião, como é que você lida com esse paciente quando ele já chega para você no consultório querendo por exemplo, a reposição, o implante? Igual o Luiz lidou com essa paciente, já queria o Botox. Como é que é para você lidar com esse tipo de paciente? Isso é a prática de todo consultório, né? Quando eles chegam lá no consultório, ele já chega querendo testosterona. Ele já chega olha, eu fiz um protocolo, eu vi um protocolo de um amigo meu, um ciclo, ele já sabe o ciclo, foi 2 meses de anantato junto com oxandrolona, depois fez um TPC, uma terapia para clomídia, ele já vem com tratamento. Eu disse, joia, você lê bacana e tal, mas vamos ver, primeiramente, vamos fazer seus exames. Não, mas o senhor já podia passar. Eu disse, mas eu não tenho como passar nada para você se eu não souber seus exames. Então, muitas vezes o paciente, ele chegou no consultório querendo testosterona de toda forma, eu disse, quanto é que é seu colesterol, primeiramente? Não, mas colesterol é bom, doutor, vamos dar uma olhadinha aí, não sei o que mais. Deixa eu te pedir teus exames de Quando eu pedi o colesterol dele, total dele, o LDL dele era de 280. O máximo é 230, é 130, o máximo, e tá alto ainda. O HDL dele era de 30, ou seja, o colesterol bom dele era ruim e o colesterol ruim dele estava muito ruim. Então eu disse, olha, se eu passar um esteroide anabolizante para você nesse momento agora, você vai morrer. Você vai infartar, você vai fazer várias placas de ateroma aí na sua carótida, em todas as suas artérias, você vai ter um infarto, você vai ter um AVC, você é um paciente novo, você não tem circulação colateral, você vai ter um infarto fulminante, eu não posso passar isso para você. Muitas vezes aí fica, mas é você saber lidar com o paciente, você conversar e você convencê-lo de que realmente você está trazendo mais malefício para ele em passar certas medicações para ele do que inicialmente. Vamos começar tratando a sua obesidade. Como é que a gente vai começar? Dieta de exercício físico. Eu monto um plano alimentar para você. Eu faço uma dieta para você junto com o nosso nutricionista. Eu faço um plano de exercício físico, te oriento alguns educadores físicos para lhe acompanhar nesse início. Que o índice de lesão em atletas que não são atletas, né? Ou pseudo-atletas, é muito alto quando ele não tem um acompanhamento de um educador de físico. Ah, mas eu vou gastar um pouco mais. Mas se você está procurando uma consulta de nutrologia, se você está procurando mudar seu estilo de vida, você tem que fazer de alguma forma com que você tenha um plano terapêutico para a sua vida para que você possa viver e não somente sobreviver. Então, muitas vezes esses pacientes, eles chegam, a gente associa algumas vezes, por exemplo, a droga que está em evidência no momento são os análogos do GLP-1, são as liraglutidas da vida, a semaglutida, as canetinhas que a gente tem usado, o Ozempic, né, o Saxenda, o Victoza, que eu nem uso muito, eu uso muito o Ozempic de 1mg, foi liberado agora o Wegovy, né, de 2,4mg, a Anvisa liberou, já vai ser usado aqui no Brasil. E a gente viu que tem uma perda de peso aí de 14,9% em pacientes que tinham sobrepeso ou obeso. Ou seja, você diminui o IMC desse paciente em escalas drásticas. Então, o paciente se sente mais animado. Porque os análogos do GLP-1, ele diminui o esvaziamento gástrico. Então, aquele paciente ele tem uma sensação de saciedade plena o tempo todo. Ele não tem fome, literalmente. Então, o paciente ele vai perder peso. E o que eu oriento é sempre que fizer um análogo GLP-1, poder comer proteína, porque proteína, se você não tiver, você vai perder músculo assim juntamente com gordura. Então esses pacientes, eles precisam passar por esse primeiro tratamento, eles precisam saber que esses medicamentos têm efeitos colaterais, então muitas vezes eu nunca passo a dose plena de primeira. Teve um casal que foi para mim, e eles disseram, não, eu já queria de cara usar o Ozempic e tal, porque eu vi que uma amiga minha, ela respondeu muito bem. Eu disse, não, calma, vocês não vão se livrar do Ozempic, mas eu preciso de alguns exames primeiro para poder passar. Lembrando que o Ozempic, que é a medicação que é mais utilizada hoje no Brasil para a obesidade e para o diabetes tipo 2, ela é indicativa para o diabetes tipo 2, as doses plenas do Ozempic, os pacientes têm muita náusea, o paciente tem muito vômito, enxaqueca, diarreia. Entendeu? Então o paciente tem que saber que muitas vezes existem esses efeitos colaterais. Então a gente começa de forma gradual para que o paciente se acostume com a medicação para que a gente vá tirando. Se o paciente tiver uma hipercolesterolemia familiar, não tem dúvida, eu tenho que passar uma estatina para esse paciente. O que eu posso fazer? Mas estatina libera dá muita miopatia inflamatória, então você usa o coenzima Q10 que já melhora essa dor
essa dor muscular nesses pacientes. Então, ele tem toda uma associação, mas cada paciente é uma história. É um plano diferente. Eu passei o Ozempic para um paciente, ele disse, nossa, eu estou tendo cefaleia tensional todos os dias, eu não tenho como, eu fiz escalonal, não deu jeito, eu tive que tirar o Ozempic dele e pensar em outras estratégias. Tem paciente que com o uso do Ozempic não consegue nem sentir o cheiro da comida, cara. Já escutei muito isso. Tem paciente que vem e o engraçado é que às vezes procura a gente na gastro, e aí quando você começa a conversar, igual a gente já tocou muito aqui nesse assunto, você vai na parte da anamnese, na consulta, a gente conversa com o paciente, o que você está tomando? Aí normalmente são os remédios para emagrecer que estão gerando todos os sintomas gástricos do paciente. Normalmente eu falo, a gente não vou conseguir tirar sua dor epigástrica, tirar essa regurgitação, tirar essa náusea, se você não conversar com o seu médico que prescreveu. Às vezes só reduzir um pouquinho a dose, sim, já vai melhorar, sabe? Então, às vezes o paciente não entende, ou então às vezes falta isso, às vezes do profissional que está passando, né? Ou então, o que acontece muitas vezes? O paciente compra sem ter a orientação médica, porque o colega, porque a amiga precisa de receita, né? Aí depois começa a ter os sintomas, aí ele começa a ter os sintomas adversos e vai procurar. E aí porque a amiga está tomando a dose X, ele quer tomar também, ou ela também, e aí ela vem com sintomas adversos, porque cada um é cada um, né? Você tem que entender o que está acontecendo. Existem estudos de começar o uso do Ozempic nas doses de 1 mg, tem de 0,25, 0,5 e 1 mg. Se você nunca tomou, nunca passa 1 mg de cara, eu sempre passo a dose mais baixa e vou orientando. Existem estudos que fazem o uso de disparos diários, né, do Ozempic, mas aí já tem estudo dizendo que o risco de pancreatite é muito grande, você está submetendo todos os dias você a uma sobrecarga hepática, uma sobrecarga renal, com aqueles disparos todos os dias. Existem estudos que você pode fazer até 2 vezes por semana, mas especificamente a semaglutida, ela tem um período de meia-vida em torno de 6 a 7 dias, para que saia toda do organismo. Então veja só, você toma hoje numa segunda-feira, você vem se lembrar que tem muita fome na outra segunda-feira. Então esse paciente ele fica muito dependente do Ozempic, da semaglutida, e o interessante na semaglutida é que esses pacientes eles respondem bem quando eles aderem bem ao tratamento. Se você for aquele paciente que tem aquela cefaleia crônica, se ela piorar a sua cefaleia, ou é hora da gente diminuir a dose, ou é hora de muitas vezes a gente suspender o Ozempic para que a gente possa otimizar. Tem outros tipos de tratamento, tem a velha sibutramina, que é o inibidor da recaptação de serotonina, mas também de noradrenalina, tem o orlistat também, que ele bloqueia a lipase pancreática, mas o problema é que os pacientes se queixam muito de diarreia. Por exemplo, o Ozempic ele é péssimo para minha sogra tomou, mas ela tem uma constipação crônica. E aí eu disse para ela, poxa, eu vou ferrar minha sogra, a mãe da minha mulher, não dá, você tem que usar junto com o orlistat, que é para poder dar um pouco até de diarreia, para soltar mais esse organismo. Então muitas vezes a gente faz associação até com bromoprida, para ver se o paciente melhora um pouco mais, se ele melhora o trânsito intestinal. Então cada caso é um caso, você não pode tomar medicação sem passar por uma consulta médica. E sua experiência com Venvance para o emagrecimento e mesmo o topiramato, que a gente prescreve muito aí na enxaqueca e utiliza até para o lado bom de perda de peso nas mulheres. Topiramato é uma medicação muito boa. Acontece que muitos homens com a dose plena de topiramato eles se queixam muito de impotência sexual. Então diminui a libido desses pacientes. Então muitas vezes a gente faz associado também com tadalafila, mas a gente começa com dose baixinha, em dose de 5 mg, aquele TADA diário. Para quê? O cara é casado, tem 3 filhos, o casamento já está ali há 20 anos, já não está tão estimulado com o casamento e tal. Aí você passa um topiramato para ele, a mulher diz, pronto, doutor, o senhor acabou de matar meu marido e acabou meu casamento de vez, entendeu? E aí a gente tem que fazer uma associação. Muitas vezes eu faço até pré-treino, 30 minutos antes do treino, e como ele é um excelente vasodilatador, a tadalafila, a gente usa juntamente com beta-alanina, que vai dar uma energia para aquele paciente. Muitas vezes até carboidrato de cadeia simples. Você faz isso aqui, um scoopzinho, meia hora antes do treino, você toma e aí o cara segue a vida dele. Então, para toda medicação que retarda, a gente sempre tem uma medicação que ele vai compensar esse retardo. Então, por exemplo, eu falei aqui, usa estatina da dor muscular, usa coenzima Q10 que vai eliminar essas dores. O paciente usa Ozempic, ele tem constipação intestinal. A gente faz um orlistat para ver se solta um pouquinho do intestino desse cara. Então, você sempre tem que ter uma segunda, ou terceira, ou quarta opção para que a gente possa otimizar esse tratamento.
No mesmo, igual você quando você fala, Luiz, do paciente quando está usando opioide, a mão que dá opioide tem que dar um laxante. Porque às vezes é justamente isso. Tem algumas medicações que a gente vai passar para o paciente, mas a gente já sabe os efeitos adversos, a gente vai tentando prever. Isso. E aí ele vai voltando, a gente vai vendo, acho que precisa aumentar a dose. Então, opa, já deu diarreia junto com o Ozempic, eu vou diminuir, aí vai vendo. Porque assim, o que eu falo para paciente quando está em uso de orlistat, ou quando eu preciso passar, raro passar, eu falo que não pode soltar flatos. Eu falo, se você for soltar flato, se você for soltar um pum, você tem que ir no banheiro e aí lá você solta, sem calcinha ou sem cueca, porque a probabilidade de você soltar e melar é gigantesca. Então eu sempre dou essa dica, sim, porque já veio gente falando, doutor, eu fiz soltar um pum, não sei o que, e melou, não sei o que, mal vergonha e tal. Aí eu sempre falo, se vai fazer uso, não, porque justamente isso, porque pode deixar muito líquido e aí na hora que você vai soltar, pode ser que escape alguma coisa, né? Aí tem esses efeitos, aí sempre a gente vai conversando com o paciente para tentar diminuir os efeitos adversos, né? Tudo uma boa conversa quando você vai passar um remédio para o paciente poder conhecer também o que vai acontecer, senão depois ele já vem falando que a gente passa um remédio que fez mal, às vezes fala que tem alergia, é engraçado, sim, quando tem algum efeito adverso tem alergia, às vezes é o efeito adverso da medicação, né? Eu sempre pergunto, a alergia ficou toda intoxicada, que é a linguagem que as pessoas entendem? Não, doutor, eu tive diarreia. Eu disse, não, isso não é reação adversa, isso aí acontece... isso não é uma alergia que você teve, é uma reação adversa a determinada medicação. Eu passo muito pouco orlistat também, raramente eu passo. Já passei alguns pacientes, eu digo a mesma recomendação, disse, olha, esse pum aí pode ser que ele venha acometido de fezes, então é importante você vigiar bastante. É só segurar isso, para não ter problema, porque depois vai falar, ai meu Deus, o paciente passou, que vergonha, que aí vai botar a culpa na gente, que alguém tem que ter a culpa, né? Exato. e mudando assim, o perfil de paciente, o paciente que já quer hipertrofia, já é, porque assim, tocando num assunto que teve agora recentemente, teve um fisiculturista que infelizmente ele veio a óbito, a gente não sabe por quê, mas ele estava fazendo um tratamento, um treino para fazer uma competição, né? E aí muitas vezes esses pacientes que são atletas de fisiculturismo, eles vão num nutrólogo querendo aumentar a performance. Como é que é o acompanhamento com esse paciente que quer, não necessariamente é fisiculturismo, mas que quer ter hipertrofia? Você tem que ter um acompanhamento mais restrito, tem que ir mais vezes, você tem que pedir os exames. Como é que é o acompanhamento desse paciente? O Conselho Federal de Medicina ele proibiu agora há pouco, desde outrora, né, na realidade, o uso de esteroide anabolizante para fins estéticos. E muitas vezes você tem que definir o que é fins estéticos. Vamos lá, um paciente que tem um IMC 16, paciente magérrimo, é o famoso grade. Né? Aquele menino parece uma passaroca, um passarinho, é uma grade, a gente escuta isso, é um bullying, cara, o cara se sente mal, eu vou deixar aquele cara magro daquele jeito? Vamos lá. Segunda coisa, a gente tem lá no Trauma um ambulatório de travestis e transexuais, a gente faz altas doses de depotestosterona, entendeu? Para o processo transexualizador, muitas vezes até para a mudança do próprio sexo, e aí a mulher trans, ela quer ter os seus seios avolumados e muitas vezes não consegue colocar uma prótese, mas assim, você faz depotestosterona em altas doses. É a segunda coisa que a gente pode levantar em questão aqui. A outra coisa é, o paciente, ele chegou no seu topo de performance e ele não está conseguindo dali conseguir um pouco mais. O que eu posso fazer? Eu sempre digo que o uso de testosterona de maneira inadequada é ignorância, é burrice. Mas ao mesmo tempo eu penso, a pessoa que toma testosterona, que tem indicação de usar uma testosterona, tem indicação de colocar um chip de gestrinona, que a paciente se sente melhor. Então, nesse caso, é certo então comer refrigerante, coxinha, pastel a vida toda? Mas se você for usar a testosterona, tá errado. Então essas coisas eu fico pensando e trago para discussão para toda a sociedade. Então é normal você comer a sua pizza toda sexta, sábado e domingo, é normal você tomar seu refrigerante todo dia, é normal você comer carboidrato todos os dias, que isso te mata todos os dias, mas não, se tu for usar a testosterona aí, você vai morrer, você vai ter uma esteatohepatite aí, muito fulminante, você vai morrer. Não, eu acho que tudo demais, como dizia minha mãe, é veneno, de fato. O paciente que ele tá, esse paciente magérrimo que eu falei, esse paciente ele tem indicação de tomar testosterona sim. Esse paciente, você faz o exame dele, a testosterona dele está uma testosterona basal de 300, 400, você pode aumentar até para 800, 900 ali, essa testosterona vem, sem que você faça a testosterona exógena.
Você pode usar, por exemplo, uma medicação que é um anticoncepcional, que é o clomifeno, que é o Clomid, que ele vai aumentar os seus níveis de testosterona. Você pode usar um tríbulos terrestre para esse paciente. Você vai usar uma maca peruana. Você vai começar a otimizar os níveis de testosterona nesse paciente. Esse paciente ele vai comer mais proteínas, ele vai fazer o uso de whey protein, ele vai fazer até 2 gramas por quilo dia de proteína. Então esse paciente, depois que ele tiver otimizado todo esse tratamento e ele não tiver resolvido, esse paciente ele tem indicação de tomar testosterona assim. Então você pode fazer um ciclo para esse paciente de enantato e depois você fazer uma TPC para esses pacientes. Porque ele vai se sentir melhor. Ele era hostilizado por todos os seus amigos porque ele é muito magro. Ele não arrumou uma namorada porque ele é muito magro. Da mesma forma que você é muito magro e você é um super obeso, as pessoas têm vergonha de tirar a camisa. Isso não é qualidade de vida? Então eu vou deixar esse cara simplesmente nunca arrumar uma namorada, nunca tomar um banho de praia porque ele é muito magro ou porque ele é muito gordo? Então a gente tem que pensar nisso. Então existem as indicações sim para que a gente possa utilizar isso. Então porque existe uma portaria para os travestis e transexuais para usar as testosteronas. E está certo, e deve usar, mas logicamente tudo isso sempre passando por um médico, que esse médico possa solicitar os seus exames, que faça um acompanhamento periódico, porque o que acontece? As pessoas simplesmente tomam e vão embora do consultório, elas fogem do consultório, elas perdem o sentido. Testosterona é um hormônio que ele diminui, ele aumenta a libido nos homens, ele lhe deixa mais estimulado, ele libera a maior produção de dopamina no cérebro, então você se sente muito mais ativo, você dorme bem, você acorda bem, você se sente muito mais proativo, você se sente mais forte, você se sente melhor. A testosterona, não tenho dúvida para vocês que ela tem uma série de coisas boas. Logicamente, se você for usar o excesso de testosterona, você vai fazer com que as células de Leydig simplesmente parem de produzir testosterona, você vai inibir seu eixo, seu LH vai lá para baixo. Então, muitas vezes, você vai ter que fazer essa reposição exógena. É nesse momento que você se tornou um dependente de testosterona. Paciente acima de 50 anos, quase todos, quase 100%, têm indicação de terapia de reposição de testosterona. São aqueles pacientes que já têm a testo lá embaixo, 250 a 350 anos. Hoje você é um homem de média idade, você é jovem. Muitas vezes, com 50 anos, você quer se sentir melhor. Então, quando você faz um TRT nesses pacientes, eles são outra pessoa e você fica acompanhando. Aumentou as transaminases desse paciente. Opa, peraí, vamos diminuir a dose aqui, não vou suspender de uma vez. As transaminases diminuíram, vamos ficar com essa dose um pouco mais baixinha aqui para você. As transaminases aumentaram ou se manteram estáveis, vamos suspender essa medicação. Vamos entrar com acetilcisteína para a gente ver se a gente consegue recuperar melhor esse seu fígado, se a gente consegue recuperar melhor essa agressão que teve a sua célula hepática. Então tudo isso precisa de um acompanhamento. Agora sim, se você não tiver um acompanhamento de um nutrólogo, de um endocrinologista ou de um médico especialista em emagrecimento, ou que ele tenha conhecimento sobre terapia de reposição de testosterona ou qualquer outra natureza, um médico que venha a ter um manejo muito bom sobre hormônios, simplesmente você vai findar um infortúnio. Tem uma pergunta aqui na caixinha. Vamos começar as caixinhas. Na caixinha aqui, uma pergunta que foi feita foi como tratar compulsão alimentar? Talvez isso aí seja a pergunta que todo mundo faz em consultório, né? E eu já sei o que é o miolo dessa pergunta. Doutor, eu como normal durante o café da manhã, eu almoço bem, eu passo o dia todo sem comer, mas quando eu chego em casa eu sou a capivara raivosa. Conta pra mim o que fazer. Eu vou comer eu vou comer tudo que eu vejo na frente. Uma excelente medicação para isso, além do naltrexone, existe também a bupropiona, que a gente usa também. Naltrexone, a bupropiona, o próprio Ozempic, ou antigamente se usava muito Saxenda, só que as doses são diárias, eles diminuem essa compulsão alimentar. O topiramato também tem esse efeito. Então muitas vezes o paciente, a gente passa o Ozempic para ele, mas ele diz: doutor, eu ainda estou com aquela fome, eu sou a capivara raivosa durante a noite ainda. Não é aumentar a dose do Ozempic, é muitas vezes fazer uma associação com o topiramato. Muitas vezes a gente faz BUP, dose baixinha, para esse paciente, diminui essa compulsão alimentar. Eu parei de tomar o medicamento, voltou toda a fome de novo. Lógico, já falei aqui desde o começo, a obesidade é uma doença crônica, o tratamento tem que ser um tratamento crônico. É ad eterno, é para o resto da vida.
você vai ter que se tratar pelo resto da sua vida. E paciência, porque a gente vai chegar lá, mas é a sua vida que está em jogo. Então, da mesma forma que você não anda sem um celular, porque você fica o tempo todo no celular, você tem que andar com uma garrafa d'água do seu lado. Da mesma forma que você tem que andar com uma garrafa d'água do seu lado, você tem que tomar sua medicação todos os dias. Quem tem pressão alta não tem que tomar medicação todo dia? Quem tem diabetes já instalado não tem que tomar sua medicação todo dia? Se você é um paciente com obesidade, você tem que tomar suas medicações todos os dias. Esse tratamento é a longo prazo. Lembrando que a bupropiona também é utilizada para quem quer parar de fumar, tudo por questões dessa questão de ficar dependente, aquela questão de querer comer toda hora, porque também existe uma dependência, né, para a pessoa às vezes bem-estar de comer, né, vamos negar que é gostoso comer. Muito. Agora a questão que eu queria só salientar é que a bupropiona causa muita constipação, viu, gente? Sim. Cuidado para depois não ir lá no consultório, porque assim, eu já brinquei várias vezes aqui com o Luiz, né, se tem um paciente que dá trabalho, um paciente que chega falando que está constipado no consultório, cara, eu já vi, não foi uma ou duas pacientes, foram várias que choraram, eu queria tanto ir no banheiro todo dia, tudo. É até você explicar que tem que reeducar, e esse paciente muitas vezes está usando laxante, e aí quando você vai ver essa questão, né, tá fazendo uso de alguma medicação que aí às vezes a gente tem que trocar, né, para ver se começa a melhorar o intestino, né? Tem uma coisa bacana sobre compulsão alimentar também, principalmente para aquelas pessoas que treinam, né? Aquelas pessoas que têm uma atividade física, quando chegar em casa que você quiser comer tudo, né, que você vai roubar a geladeira todinha, né? Então o que é que a gente faz? Tem uma estratégia muito simples de consultório. Cara, você faz o seguinte, você chega em casa, você pega o whey concentrado com água, você bate só o whey com água, você toma esse whey com água, meio scoop com água, vai tomar banho, vai brincar com teus filhos, vai falar com tua mulher, vai fazer qualquer coisa. Aí daqui a pouco tu desce para jantar. Sim. Isso diminui drasticamente. Eu não errei uma até hoje. Se eu errar é amanhã, mas até hoje eu não errei um. Nossa, doutor, olha, eu tive uma boa adesão. Aí eu fui lá, comi só um pouquinho de macaxeira com a minha carne e tal. Eu consegui. Porque quando o whey, ele te dá uma sensação de saciedade muito boa, porque ele já tem um conteúdo de proteína muito bom. Então muitas vezes quando você vai associar, você já não tem mais muita fome. Então quando você não tem muita fome, o que é que você vai fazer? Você simplesmente vai chegar e dizer, agora eu estou muito bem, porque eu já tomei esse whey aí, agora eu vou só comer ali salada, um pouco de verdura, muitas vezes tem que ter um pouco de arroz integral e a proteína novamente. E daqui a pouco, quando tiver antes de dormir, você comer uma outra coisa para que você possa se sentir melhor e que não seja tão pesada, para que a cota calórica diária ela não seja muito maior do que você gastou. Uma outra pergunta que fizeram aqui é de uma paciente que está fazendo uso de reposição hormonal e ela falou que está alterando a menstruação. Se altera a menstruação, a reposição hormonal. Ela não falou o quê? Mas... Sim, principalmente, geralmente a reposição hormonal que se faz é a base de testosterona. Nós temos os chips de gestrinona, que é uma coisa que a gente tem acompanhado bastante. E essas pacientes, o que ele faz? Ele diminui o espessamento do endométrio. Então, muitas vezes a paciente ela para de menstruar e muitas vezes já tive pacientes que ela teve vários dias que ela não, vários anos que ela não menstrua, muitas vezes até simulando uma menopausa precoce. É importante que no uso de toda terapia hormonal tenha a terapia pós-ciclo. O que é isso? É que o seu eixo tem que voltar ao normal. Hipotálamo, hipófise, adrenal, ele tem que voltar ao normal. Se você faz um uso crônico de um determinado esteroide, anabolizante, vai chegar uma hora que ele vai inibir teu eixo. E se ele inibir teu eixo, você vai ter que parar literalmente e fazer a terapia pós-ciclo. Como é que se faz? Você faz nessa terapia pós-ciclo que você possa voltar a aumentar a estimulação dos hormônios endógenos e não mais exógenos, para que tente readequar ao normal. Essa paciente vai voltar naturalmente a menstruar. O que é que se faz? O ginecologista faz um teste de progesterona até do 14º até o 28º dia, que esse teste de testosterona muitas vezes é para poder sangrar. Faz um teste de estrogênio, muitas vezes o uso associado estrogênio com progesterona e tira o chip de gestrinona para que esses pacientes não fiquem somente aumentando e diminuindo esses hormônios. Então, tem que acompanhar de perto esse paciente. A gente tem que pedir todos os exames, a gente tem que saber como é que está o eixo dessa paciente,
para que ela muitas vezes volte a menstruar. Tem que ver sua atividade física também. Às vezes o paciente é aquela atleta exaurida, que ela corre muito, então é uma paciente que ela é magra, a paciente é só pele e músculo. Nervosa, né, por natureza, e aí você vê literalmente o útero, o nome da cirurgia é histerectomia, ela vem de histeria, né, do grego histeria. Então a gente tem que ter muito cuidado com a parte hormonal de mulher. Tem mais alguma coisa aí? As outras já foram respondidas. Show de bola. Queria agradecer ao Dr. Sebastião, meu amigo, colega. Sebastião, a gente sempre deixa agora no final um momento para você falar suas considerações finais. Desde já eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso projeto. Foi muito legal, a gente pôde tirar um monte de dúvida do pessoal. Moça também, né, Leite? Fique à vontade, o momento é seu. Eu que agradeço o convite e espero vir outras vezes aqui para a gente poder falar de outros temas. Esse mundo da nutrologia, da cirurgia, de cirurgia bariátrica, ou quando não operar, é uma imensidão gigantesca. Eu acho que a gente tem que bater em cima do paciente com obesidade, a gente tem que focar nesses pacientes e dizer para ele que a obesidade é uma doença, para que ele entenda que é uma doença, a gente possa tratar. Uma coisa que existe uma nova medicação chamada o Mounjaro, né? E o Mounjaro ele não ainda foi liberado pela Anvisa no Brasil, mas já foi liberado pela FDA, que esses pacientes eles podem perder peso até como se simula uma cirurgia bariátrica, né? Pode perder até 20, 25, até 30% do seu peso. Eu acho que futuramente o número de cirurgias bariátricas vai diminuir por conta dessas medicações, que isso é um processo natural, mas a cirurgia bariátrica ela ainda é o padrão ouro para o emagrecimento desses pacientes, principalmente o paciente com IMC acima de 40 ou IMC acima de 35 com algumas comorbidades. A gente bem sabe que adolescentes acima de 16 anos já tem indicação de fazer uma cirurgia bariátrica se ele de fato precisar de uma cirurgia bariátrica, mas aqueles pacientes super obesos com IMC acima de 50 e o super obeso com aquele paciente acima de 60, esses pacientes têm indicação formal de fazer uma cirurgia bariátrica, porque a perda de peso desses pacientes ela é muito lenta. O que acontece na maioria desses pacientes é que eles não têm paciência de perder esse peso ao longo prazo, eles querem perder em curto prazo. Então muitas vezes a gente tem que fazer o preparo para o cirurgião bariátrico. Tá aqui nosso amigo Saulinho, que é irmão do Dr. Eduardo Pacheco, um excelente cirurgião bariátrico, referência norte-nordeste em cirurgia bariátrica. Então muitas vezes manda para o consultório da gente para a gente fazer uma diminuição de peso desse paciente para poder operar, até para facilitar o trabalho do cirurgião. Eu já sei que muitas vezes colocar um trocáter daquele lá na poneurose dele, lá embaixo, o paciente quando ele tem um panículo adiposo de muitas vezes até 2 palmos, é difícil para o cirurgião. É difícil você até adentrar na cavidade abdominal de um paciente desse. Então esse paciente ele tem que perder peso. Então assim, o nosso aviso aqui é para que toda a população obesa, ela possa tratar a obesidade com profissionais habilitados. Sempre procure a orientação médica. Nunca compre medicação sem que seja prescrita por um médico. Sempre procure um médico especialista em obesidade, seja ele nutrólogo, seja ele endocrinologista, seja um gastroenterologista, porque todos esses médicos eles vão dar a melhor forma de tratamento para cada um de vocês. Show de bola. E a gente aproveita então, agradeça a presença do Sebastião. E vocês, não esqueçam, acompanhar a gente aí, no podcast 5 estrelas. Se você gostou da temática, já coloca na gente 5 estrelas, ajuda a gente a viralizar. E acompanha a gente no YouTube e nas redes sociais. Ei, quem tem a nova rede social, qual é o nome? Threads, né? Threads. Threads. Tem também, todo mundo tem. Eu não tô muito ativo lá não, mas eu tô lendo. Mas acompanha no Instagram. Acompanha aí o @ de médico para paciente, @ DR Luiz Severo Neurocirurgia, @ Sebastião Viana JR. E @ Dr. Daniel Martins. Com 2 S. Exatamente. Não esqueçam disso. Forte abraço a todos. Um abraço.